Amados, você está vendo aí a pastora Vanessa aqui, foi porque Deus nos deu um desafio essa semana numa conversa. Eu e a pastora, nós entendemos que nós tínhamos que nos desafiar. E aí, o Senhor colocou algo no meu coração, porque assim, várias vezes aconteceu de eu estar estudando uma palavra em casa, num canto da casa. A gente acorda de manhã às vezes, né? A primeira coisa que a gente faz é falar com Deus e às vezes sentar no terraço ou lá na cozinha, depende do dia, para falar com Deus, para ler a palavra, né? Para falar. E várias vezes ela estava num cantinho e eu em outro, ou nós sentávamos na mesa juntos, mas não tem nem essa de formalidade, bom dia, não, calma, é Deus primeiro. Ela senta lá, eu sento, deixa ela falar com Deus. Ou senão eu já estou sentado, ela senta. E muitas vezes Deus testifica na palavra. Já aconteceu de ela separar uma palavra para pregar e estar pregando num lugar e eu estar pregando no outro ao mesmo tempo. E a gente descobrir que a palavra que Deus liberou através da vida de cada um de nós foi a mesma. Porque eu não fico espreitando o que ela estudou. Quando ela tem que compartilhar algo comigo, ela fala, olha, Deus falou comigo numa palavra assim, aí a gente fala sobre a palavra e testifica um ao outro. Eu vou dar uma introdução antes de ler a passagem, porque essa semana, como eu falei, Deus falou muito comigo no livro de João, 1 João. Ele falou muito acerca de amor. Ele falou muito acerca de amor, compaixão, sobre situações que geram bloqueios na vida de crentes, de pessoas que são cristãs. Tem algum cristão aqui? Glória a Deus. Quem é cristão, levanta uma mão. Quem é evangélico, levanta as duas mãos. As duas mãos. Quem é evangélico? Tem gente que nem levantou a mão. Vamos lá, vou explicar. Evangélico, diga assim, evangélico. É quem segue os evangelhos. É quem cumpre os evangelhos. Quais são os evangelhos, pastor? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos. Agora eu pergunto, tem algum evangélico aqui? Ainda tem gente na rua. Vou ter que fazer oração de confissão de mas amém, vamos lá, só para você entender o que Deus vai falar. Essa semana, como eu falei, eu tive um sonho, além de Deus falar comigo nos livros. Foi um sonho muito nítido, logo pela manhã, umas 5 e pouco da manhã. Depois eu não consegui dormir mais, fiquei acordado. E eu já disse para alguns de vocês aqui, que eu tenho alguns sonhos que às vezes eu não lembro. Eu acordo e não lembro o que eu sonhei. Por quê? Porque o sonho, Deus ele revela quem, quando e para quem Ele quiser. E eu entendo que tem alguns sonhos que Deus não quer revelar naquela hora. É porque eu estou numa batalha, como ela disse, de mente. Dormindo, a minha mente está trabalhando. E eu sonho. Só que às vezes eu não lembro na hora, mas passa dias, semanas e às vezes até meses. Acontece uma situação e Deus me faz lembrar daquele sonho que eu não me lembrava mais. Eu tenho um dom de discernir sonho de pessoas, quando é sonho profético, quando é sonho de Deus. Mas agora existem sonhos que são sonhos de barriga cheia. Já ouviram falar? Sonho de barriga cheia. Eu dormi, comi demais, tive pesadelo. Tive uma batalha espiritual. Foi pesadelo. Senão, alguma situação que você conviveu, que você viveu, espiritualmente falando no seu dia a dia, acabou te afligindo no dia do sono. Pô, quer uma cadeira? Precisa não? Se precisar. Porque a gente vai, é uma introdução. Vamos lá, eu não vou contar o sonho inteiro porque ele é grande, mas eu vou simplificar o que Deus está falando. É mais ou menos assim. Eu sonhei com 3 pessoas no sonho. Eu estava andando num caminho que eu conheço, mas não é daqui, é lá em São Paulo. Eu estava andando num caminho. Eu estava indo para algum lugar, eu não sei aonde, só sei que eu estava andando. No caminho eu encontrava uma mulher.
Um sonho isso. E eu conhecia aquela mulher, eu chegava perto dela e falava: oi, tá acontecendo alguma coisa? Aí ela começou a murmurar. Eu não lembro o que ela falava. Ela só murmurava, ela só reclamava. Murmurava e reclamava, murmurava e reclamava. E aí eu fiquei calado, porque eu não quis me envolver na murmuração dela. Saí de perto, continuei o meu caminho. Passa de mim, murmurador. Não quero saber de murmurador na minha vida. Passei. Aí eu cheguei num quintal, mais ou menos do tamanho dessa igreja. Só que era um quintal, lembrando assim, que no quintal tinha várias casas. Tinha uma casa na parede de lá, uma casa aqui, uma casa aqui, uma casa aqui. E no meio tinha uma mesa. E eu vi uma pessoa cristã, mexendo num banner, preparando um banner. Não era o Marcelo, que trabalha com gráfica, mas era alguém mexendo num banner para divulgar um evento. Era um banner grande que estava sobre a mesa e ela estava arrumando. Era um banner cheio de formas, ela estava caprichosamente cortando ali aquele banner. E eu chegava e falava assim: eu sou designer gráfico, você quer que eu te ajude? Eu estou vendo que é para o evento da igreja. Aí a pessoa toda empolgada falava assim: é mesmo, é para o evento da igreja. Aí ela falava assim: fulano vai pregar na igreja nesse dia. Quando eu olhava no banner, eu vi uma foto de umas 10 pessoas e no meio estava o fulano, que eu conheço também. Só que o Espírito Santo de Deus já me falou desse fulano há muito tempo atrás, em sã consciência, que ele não está preparado para pregar a palavra fora. E aí eu vi aquele fulano no banner de um grande evento. E ali o Espírito Santo falava assim para mim: espírito de engano. Muitos estão sendo enganados, porque estão se deixando levar por vã doutrinas. 1 Timóteo diz, capítulo 4, comichão nos ouvidos, querer ouvir o que quer. Pessoas que pregam o que elas querem ouvir e não o que Deus quer falar. E aí o Espírito Santo falou aquilo para mim, eu me afastei também. Eu falei: Senhor, eu não quero viver isso. E a pessoa saía também, ela: peraí que eu vou ali, e saía e o banner ficava ali. E aquilo me confrontava. Eu falei: como as pessoas estão cegas, deixando qualquer um subir no altar para pegar a palavra de Deus. Isso no sonho, gente, foi um sonho. Quando eu virava, eu estava bem assim mesmo, uma casa ali, parecia o quintal do Chave, tinha uma casa aqui, uma casa aqui, uma casa aqui, uma porta. Aí atrás tinha uma porta. Eu dava a volta na mesa e ficava de frente para a porta que tinha atrás de mim. Saía um primo meu, lá de São Paulo. E quando ele saía, ele me via e: ô filho, como é que você tá? Tô orando pelo teu ministério, viu? Ele falava desse jeito. Eu tenho visto o que Deus tem feito na vida de vocês. E espiritualmente o Senhor tem me falado que coisas grandes virão. E ali eu ficava alegre. Porque esse meu primo tem muitos problemas, mas é uma pessoa de Deus. E não é porque é meu primo. Se fosse um cara mau caráter, eu falaria. Mas logo na sequência, quando ele saía uma tia minha que já faleceu, que era serva de Deus. Ela saía, gente, totalmente transformada. Ou seja, ela já faleceu. Mas quando ela saía daquela porta, ela olhava para mim e eu falava: tia, paz do Senhor. E ela falava assim: oi filho, que ela tinha um jeito muito amoroso de falar. Ela é irmã daquela minha tia que veio aqui o ano passado. Ela era mais velha. E quando ela falava isso para mim, eu olhava para ela e o semblante dela estava diferente. O corpo dela estava diferente. Mas no rosto dela eu olhava e sabia que ela era ela. Era ela, não tinha como negar que era. E o Senhor falava assim para mim: morte que trouxe vida e transformação. Ali eu fiquei e acordei. Eu acordei, mas não foi um acordar assustado, foi um acordar pensativo. E Deus, o que o Senhor quis me dizer nesse sonho? E gente, Deus começou a revelar. E eu falei uma vez: é difícil quem sonha e tem dom de revelação, de sonho, revelar o próprio sonho. Mas eu pedi para Deus, que foi o que aconteceu com o Josué, quando eu falei, eu preguei já. E nunca consegui discernir os meus sonhos. E esse sonho, na hora, eu conversando com a pastora, Deus começou a me revelar esse sonho. Vocês estão entendendo? Eram 3 pessoas. Uma estava andando, perdida, murmurando.
a outra estava trabalhando em prol de um evento onde pessoas carnais iam pregar, e não eram pessoas espirituais, pessoas com brechas, legalidades terríveis. E a terceira era uma pessoa que aparentemente estava morta, porque minha tia faleceu de verdade, mas eu via ela ressurreta, transformada num corpo diferente. Falei, Deus, o que o Senhor quer falar? Abra o seu livro, sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, do 30 ao 59. Você vai entender o que Deus quer falar nessa noite. Por que eu perguntei se aqui tem evangélico? Por que eu perguntei se aqui tem cristão? Porque Deus, Ele verdadeiramente quer transformar as nossas vidas. João 8, 30. Eu e a pastora Vanessa vamos ministrar essa palavra juntos. Foi algo que Deus trouxe ao nosso coração. Amém? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá, diz assim, versículo 30. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não compreenderam a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade lhe digo, que se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eterna. Então os judeus disseram:
Agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, serei como vocês, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aleluia. Até aqui. Aleluia. É grande a palavra, né? Mas Deus falou para mim: este é o povo que me serve nos dias de hoje. Se você entendeu o que essa palavra está dizendo, você vai compreender que as pessoas estão dispersas dentro da casa de Deus, fora do contato íntimo com Deus, e se chamam cristãs, se chamam de Deus. Eu fiz um trocadilho aqui, quando eu estava em casa. Deus me levou a entender isso, porque Abraão, ele era o pai da fé, sim ou não? Sim. Abraão era o pai do quê? Da fé. E por que os filhos dele, que estavam se dizendo filhos de Abraão, estavam incrédulos acerca de quem era o Messias? Se Abraão era o pai da fé, automaticamente os filhos deveriam ser o quê? Filhos da fé. E ter fé. Mas muitas vezes os filhos da fé são os mais incrédulos, porque não têm a fé verdadeira. Eles estão se tornando religiosos. De certa forma, Satanás tem trabalhado na mente de pessoas para desvirtuar elas do propósito de Deus. E aí, se nós olharmos alguns versículos, por exemplo, quando eles dizem no versículo 33, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Eles estavam questionando Jesus, como que Jesus iria libertar eles se eles não eram cativos? Mas Jesus estava dizendo que eles eram cativos de mente, de alma. Eles eram pessoas religiosas, que estavam matando outras pessoas por causa da religiosidade. Por causa da religiosidade, eles apedrejavam pessoas. E aí, se nós trocarmos a parte de Abraão aqui, vamos trocar. Somos descendência de Abraão. Quando ele fala, pega a sua Bíblia e vê aí, versículo 33. Quando ele fala assim, eles falam assim, somos descendência de Abraão. Nós vamos falar assim, eu sou evangélico. Ou eu sou cristão. Tá vendo? Fechou? Eles vão falar assim, é os dias de hoje, tá? Eu estou mudando, porque Abraão era a religião deles. Moisés era o sacerdote da religião deles. Vocês estão entendendo, né? Agora aqui nós vamos trazer para a nossa religião, entre aspas, que é o evangelho, que é o ser cristão. Então diz assim, somos cristãos e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Você já ouviu algum crente falando isso? Eu sou crente, Jesus já me libertou. Quem já ouviu um crente falando isso? Eu não preciso de libertação. É a linguagem religiosa de hoje. A mesma linguagem dos fariseus de antes está sendo usada hoje. Depois, no versículo 37, Jesus responde assim, ó: bem sei que vocês são descendência de Abraão. Ele diz assim, mas só que eu vou trocar bem sei que vocês são cristãos. Ou, eu bem sei que vocês são evangélicos. Vamos lá. Eu bem sei que vocês são evangélicos ou cristãos. Versículo 37. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês.
Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Olha o que ele está dizendo, se você trouxer para o tempo de hoje. O inimigo, ele está tentando desvirtuar e usar as mesmas falas para nos tornar religiosos. E se Jesus verdadeiramente aparecesse diante de nós, profetizando e dizendo a verdade sobre nós, nós desejaríamos apedrejá-lo. Olha como nós começamos lendo o versículo 30. Lê o versículo 30 para mim, alguém. O 30, do capítulo 8. Dito essas coisas, muitos creram nele. Dito essas coisas, muitos. E o 31 está dizendo o quê? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha aí, só até aí. Ele dizendo tudo o que ele disse anteriormente. No contexto ele está dizendo que ele é a luz do mundo, que Jesus é a luz do mundo. A gente não leu, mas está aí. E ele foi falando que ele foi enviado por Deus, que ele, sem ele nada do que nós fazemos, não podíamos fazer, tá bom? E as pessoas creram nele. Mas quando ele começou a confrontar as pessoas, elas começaram a deixar de crer. Olha que em um capítulo, as pessoas creem e as pessoas deixam de crer. As pessoas vêm para a igreja Rio para as Nações, crendo que vai ser a igreja que vai ajudar elas a mudar a história, mudar a vida, mudar o caráter, a crescer espiritualmente. Só que quando começam a ser confrontadas na palavra, elas começam a fugir da vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, para mim não me estender, que eu quero passar para minha graciosa esposa, que ela também tem palavra. A revelação do sonho, eu já vou trazer. Vocês já entenderam mais ou menos. Para vocês verem como casa com essa passagem. A primeira era cristã. A primeira pessoa era uma cristã. Mas vivia na amargura, na incredulidade e no ceticismo. E isso fez que ela ficasse murmurando. Crente que não acredita, que é cético. Cético é que não tem fé, que não acredita. Que é amargo, vive murmurando. É crente assim, que só murmura, que só reclama da vida, tem amargura no coração. Essa foi a primeira pessoa que eu encontrei no meu sonho. A segunda pessoa, ela até servia no templo, porque ela estava cuidando de um banner, de uma divulgação de um evento, ou seja, ela era serva. Mas ela estava vivendo no engano, na religiosidade, porque as pessoas que estavam ali naquele banner para pregar eram mercenários e pessoas que apenas queriam falar aquilo que agrada o coração daquelas pessoas que iriam assistir aquela pregação. Vocês estão entendendo? Jesus disse aqui, no versículo, quando eu falei de ser servo, Jesus falou no versículo, cadê? Esqueci de anotar aqui. Quando ele fala, o servo, o escravo não fica sempre na casa. O servo não fica sempre na casa. Depende da versão. O servo ele pode até estar na casa, mas ele não fica sempre na casa. Agora o filho fica ou não fica na casa? Ele está dizendo aqui, o filho fica para sempre na casa. Quando você vê uma pessoa quebrando aliança numa igreja, é porque ela parou de ouvir aquilo que agrada o coração dela e começou a ser confrontada. Aí é como esses homens aqui começam a dizer que aquele lugar é lugar de mentira e sai. Ou seja, ela não era filha, ela era serva. Ser servo é bom, desde que você tenha consciência do que é ser servo. Servir sem servir no engano. Muitos de nós já servimos no engano. Para homens e não para Deus. Vamos lá, terceira pessoa. A terceira pessoa já era algo bom. Porque ela era uma pessoa que aparentemente estava morta. Mas ela tinha sido ressurreta. Ressuscitada. Num corpo diferente. E ali ela refletiu o amor de Deus. Porque eu ouvia na voz da minha tia. Ela falava assim, oi meu amor, você está bem? Uma voz doce. Vocês estão entendendo? São 3 tipos de crente, 3 tipos de evangelho, 3 tipos de cristão que Deus está falando para que nós venhamos dissertar. Pastora Vanessa. Glória a Deus, amém? Amém. Esses 3 tipos de pessoas o Senhor quer salvar, amém?
O Senhor diz, Jesus diz que Ele não quer que ninguém se perca, né? Porém, nós precisamos entender, nós precisamos abrir o nosso coração. Existe uma pesquisa que o IBGE fez em 2024, dizendo que nos próximos 10 anos haverá um novo crescimento, né, do povo de Deus, dos evangélicos. Lá nos anos 2000 isso aconteceu, né? Houve um mover sobrenatural onde as pessoas ali se colocavam verdadeiramente na presença do Senhor de uma forma sobrenatural, e muitos foram salvos naquela época. Muitas pessoas se entregaram ao Senhor não por palavras que convenciam, apenas porque elas queriam ouvir aquilo e aquelas palavras as convenciam, mas porque verdadeiramente elas entendiam o Evangelho, elas entendiam a palavra. Esse crescimento dessa próxima década, ele pode ser bom. Será que a gente pode comemorar com esse crescimento? Glória a Deus. Podemos comemorar? Glória a Sim, porém esse crescimento, ele também virá, com ele virá o quê? Né? Já está aí, já está acontecendo. Virão os escândalos, virão a frieza, vem o modismo, né, dentro da igreja, vem muitos divórcios, muita promiscuidade e tantas outras coisas. Vem também o suicídio, vem os traumas, né? Tem muitas coisas invadindo a igreja, muitas situações invadindo a casa de Deus. E também existem muitas pessoas que elas não querem se aproximar do verdadeiro evangelho porque elas não querem mudança de vida. Então esse crescimento, ele é bom, ele será bom, mas será maravilhoso se nós entendermos que nós não podemos ser firmados em palavras de homem, em promessas de homem, mas nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Nós lemos aqui João, 1 João essa semana, meu Deus, como essa palavra fala, e no livro de João mesmo, né, que foi lido aqui, ele confronta, ele diz, ele fala sobre o verdadeiro evangelho. Aqui é Jesus. Aqui é o próprio Jesus falando com os judeus, que aqueles que tinham acabado de crer em uma palavra que ele havia dito, mas já estavam ali duvidando de outra palavra que Jesus estava falando. E aqui em 1 João nós vemos que João está falando para aquele povo: olha, vocês precisam amar a Deus, vocês precisam ter cuidado com os anticristo, que aí são os falsos profetas. A palavra do Senhor está nos alertando, igreja. A palavra do Senhor está nos alertando para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos ser enganados, porque Jesus vai voltar. E quando ele voltar, se você não tiver essa palavra dentro do teu coração, porque ela também será queimada, destruída, não haverá Bíblia, o que será de você? Então nós precisamos ter esse evangelho que é as boas novas dentro de nós, mas um evangelho que muda verdadeiramente, um evangelho que não nos deixa enganados. Aleluia. Não se deixe enganar com as más provocações, conversações. Não se deixe enganar pelos ventos de doutrina, pelas falácias do maligno, mas se apoie no Senhor, porque quando esse crescimento vier, quando esse avivamento chegar, nós vamos saber verdadeiramente o que estamos fazendo. Amém. Porque o avivamento não pode ser um mover apenas, porque o mover ele passa, mas esse avivamento ele tem que estar contínuo no nosso coração. Nós temos que estar firmados nesta palavra. Amém? Amém. Aleluia. Posso dizer algo para vocês? Eu sei que vocês estão aqui e eu tenho pregado a verdade, eu e a pastora. E eu prego a verdade porque eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei o Deus que mudou minha história, que mudou minha vida. Se nós contarmos os nossos testemunhos no detalhe, nosso testemunho, né? Nós vamos talvez
fazer com que vocês enxerguem de uma forma diferente para nós. De onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou. Só que nos últimos anos, nas últimas décadas, a pastora falou que no início dos anos 2000, assim eu também fui uma pessoa que me converteu em 1999, no fim do século passado. E estou desde então servindo ao Senhor com paixão no coração. Eu tenho paixão. E a paixão se revela nas nossas atitudes. Mas sabe o que acontece? De lá para cá, eu vi uma ascensão cristã, quando muitas pessoas começaram a se converter, e o Espírito de Deus foi derramado sobre muitas pessoas. A gente ia em eventos, e as pessoas estavam gritando, chorando, prostradas diante da presença de Deus, sem aquele manto de fogo estranho, falso. Mas elas estavam vivendo uma verdade em Cristo, a ponto de se derramar aos pés do Senhor. E aí eu me deparei quando eu era neófito, novo convertido, eu me deparei com o versículo de Mateus 5:13-16 que diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Mas eu pergunto, a pastora disse que tem uma pesquisa que saiu e foi verdade, em 2024, que na próxima década vai aumentar os cristãos evangélicos no Brasil. E vai ultrapassar o catolicismo romano. Glória a Deus. Isso é bom. Mas só que junto com essa pesquisa, ela estava dizendo que veio também uma pesquisa denunciando que teve aumento no divórcio, aumento no consumo de droga, aumento na violência. Aí eu digo, aonde está o sal da terra e aonde está a luz do mundo? Que essas pessoas estão se convertendo, mas está crescendo o número de prostituição, está crescendo o número de adultério, pessoas querem praticar aborto, querem fazer aquilo que o Senhor não se agrada. Aonde está a igreja? Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão aqueles verdadeiramente que amam a Deus? Estão muitas vezes escondidos atrás de uma mentira, achando que elas precisam ouvir mentiras para prosseguir no caminho. E eu quero dizer para você, se você for confrontado na verdade, o Evangelho vai entrar na tua vida e vai mudar a tua história de uma forma sobrenatural. Mas tem pessoas que têm medo de ouvir a verdade. Pastor, mas a verdade dói. Se quer olhar para uma pessoa que já ouviu muitas verdades, doeu, mas eu nunca desisti. Eu agradeço a Deus pelas verdades que eu ouvi, porque isso mudou a minha história. Sabe o que tem desvirtuado muitos cristãos? A internet. Esse dia eu fiz na aula que nós tivemos na quinta-feira, não sei se foi nessa ou na outra, a gente falou, o que as pessoas fazem primeiro quando acordam? Alguém falou assim, pega o celular. E eu estava brincando para falar, abre os olhos, né? Mas teve uma pessoa que falou assim, tem gente que nem abre o celular, nem abre o olho, já está lá. Quando segura no celular, aí abre o olho. É tua? Se denuncia não. Por isso que eu lancei o desafio da palavra. Abre os olhos de manhã. Pegue a Bíblia. Deixa do lado a cabeceira da tua cama. Foi um voto que eu fiz com todos aqui. Leia o livro de 1 João, capítulo 1 na segunda, 2 na terça, 3 na quarta, 4 na quinta e o capítulo 5 final na sexta. E o 5 no sábado. E lê e depois faça uma pequena oração agradecendo a Deus pelo seu dia. Eu fiz esse desafio, sim ou não? Sim. Não me responda. Quem aqui não cumpriu, não me responda. Responda para Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que nós estamos sendo esses evangelhos que ao invés de ajudar pessoas, sendo a luz do mundo e o sal na terra, nós estamos alimentando a nossa alma da forma que nós queremos. Por causa de influencers digitais. Eu estou falando isso porque tem um monte de influencer digital que prega a palavra de Deus, mas prega um monte de heresia. E tem gente que está seguindo e está pegando aquilo como se fosse uma verdade. Sabe por quê? Porque não lê a palavra, só ouve aquilo que o pastor prega. Eu não quero manipular vocês. Porque o pastor que quer manipular, ele fala, não precisa ler a Bíblia não, eu prego para vocês aqui. E ele vai pregar o que está na telha dele. E nós estimulamos vocês a ler a palavra, para ter o conhecimento, para que nós possamos crescer juntos.
Vocês não crescem sozinhos se vocês lerem a palavra, eu cresço com vocês. Eu não cresço sozinho se eu ler sozinho a palavra, eu cresço com vocês. Nós vamos crescer juntos no conhecimento, na sabedoria. E aí, quando nós estivermos fazendo algo na rua, andando no trabalho, esses dias eu fiquei pasmo com situações de crentes na rua, dando mau testemunho. E aí eu quero, não é daqui. Glória a Deus por isso, mas eu quero que você entenda que Deus vai nos levar para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Influência digital, eu vou lá ouvir a pregação do influencer, eu prefiro ouvir em casa, porque as palavras têm poder lá. Eles liberam uma palavra rema. Assim é esses pregadores de internet, a maioria. Esses pregadores blogueirinhos. Eles pegam uma palavra, pregam um ano inteiro, por 2 anos, a mesma palavra em igrejas diferentes. Então o que vai acontecer? Ele vai aperfeiçoar. Mas sabe o que as pessoas estão fazendo? Desvalorizando a palavra da igreja local. Porque o pastor tem que pregar uma palavra em cada culto. Não tem condições de aperfeiçoar. Ele tem que pregar debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. E as pessoas estão desvalorizando. Eu tenho visto aí. Eu sou amigo de pastores. Além de ser pastor, eu sou amigo. E pessoas, eu não vou hoje não, é o pastor Anderson que vai pregar. Eu não vou hoje não, é a pastora Vanessa que vai pregar. Eu não vou hoje não. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão vindo para a igreja para consumir e não para servir e para ser filho e habitar na casa e fazer a diferença na casa do Pai. Hoje eu não gostei do culto. O pastor inventou uma doideira. Ele pregou, a pastora pregou, ele pregou, a pastora... Mas você entendeu o que foi pregado? Eu não entendi, foi nada. Porque não prestou atenção, porque não ficou focado, porque assim como eu pedi para vocês tirar do meio de vocês aquilo que atrapalha vocês durante o culto, e alguns fizeram, glória a Deus. Mas aprenda a entrar na casa de Deus. Isso é uma palavra de santa ceia, é uma palavra de correção que Deus mandou eu dar. Quantas vezes eu preguei palavra de correção aqui? E Deus está dizendo, é tempo de nós nos posicionarmos, porque se eu não me posicionar como verdadeiro cristão, sabe o que vai acontecer? O mundo vai se afundar na prostituição, no pecado, no adultério, e Deus está contando com cada cristão que nós somos, para que o evangelho seja pregado, e o Brasil saia do buraco que está entrando. Aleluia. Será que é mentira ou é verdade o que eu estou dizendo? Verdade. Onde eu fiquei pasmo com a votação do Senado e da Câmara dos Deputados. Eu estava acompanhando. Pastor, você acompanha a política? Acompanho. Sabe por quê? Porque eu preciso saber quem é que vai governar a gente. Às vezes a gente está debaixo do jugo de pessoas que não querem que o Evangelho seja pregado. E eu sou um pastor da obra e ofício. Eu estou em ofício. Já há 15 anos vivendo na obra. Chorando. Muitas vezes aonde a mãe não consegue enxergar que o filho chora, como se diz ditado. Chorando por amor à obra, por amor a vocês, as vidas. Mas as pessoas estão valorizando os blogueirinhos. Não sou contra não, você ouviu uma pregação. Mas valorizar a igreja local. Valorizar aqueles que intercedem por você de madrugada. Valorizar aqueles que verdadeiramente estão dizendo a verdade para você. O apóstolo Manuel um dia, um testemunho aqui, com certeza, eu vou contar, está gravando, nós vamos postar, e ele já contou esse testemunho. A gente conheceu uma pessoa lá na igreja que só dava trabalho, via do térreo. O apóstolo tirou e falou, você não sobe mais no altar. Aí ele foi, ele já tinha, antes de sair do altar, ele já tinha comprado o ingresso para ir num show gospel de um ministro de adoração, muito conhecido. E ele foi, ele estava de banco, mas ali ele podia ir, ele não ia tocar. Chegou lá, no meio da multidão, estava lá. Aí ele foi, teve um momento que ele conseguiu falar com o ministro. Contou o problema dele, eu não sou compreendido. Me tiraram, estou de banco, meu pastor me colocou de banco. Aí ele foi lá e falou assim, o ministro falou assim, se corrija com o seu pastor e suba no altar. Seja você um adorador de verdade. Aí no próximo culto lá na sede, está lá a equipe de adoração preparando, e ele lá, subiu no altar. E os músicos, o que aconteceu? Deus mandou eu subir. Ele ligando lá o instrumento dele, subiu, o apóstolo chegou no culto. Esse dia ele chegou no horário, porque ele sempre chega 10 minutos depois. E antes de começar ele chegou e falou, o que o fulano está fazendo ali?
Foi até pra mim que ele falou. Eu falei assim, não sei. Ele disse que Deus mandou ele subir. Eu entendi que você tinha liberado. Aí ele, a primeira vez que eu vi o apóstolo furioso, ele subiu lá e falou assim, desça. Não, mas eu fui lá e o profeta falou para mim subir. Ele falou, o profeta da tua vida sou eu. Pergunta para o profeta se ele estava aqui no dia que você causou todo o problema que você causou na vida de outra família. Pergunta se esse profeta dobrou o joelho para orar e interceder pela tua vida, como eu tenho orado e intercedido tantos anos por você. Desça. Você vai subir no dia que eu autorizar, porque eu sou o teu sacerdote. Ele desceu e não subiu nunca mais. Foi embora da igreja. É alguém que quer ser transformado pelo Evangelho? O Evangelho transforma. Mas a gente não deixa que o Evangelho transforme nossas vidas. Aí as pessoas estão transformando a igreja, para mim encerrar essa parte. As pessoas não querem mudança. Elas estão buscando pregadores de internet, celebridades gospel, coach gospel. Elas estão buscando enriquecer mediante indulgência gospel. Olha, eu vou vender uma vassoura ungida. Olha, eu vou vender aqui um feijão que você vai plantar e vai dar muito fruto. Olha, eu vou vender aqui. Tem um cabra que estava vendendo um pedaço da Arca de Noé, da tábua da Arca de Noé. Já vi gente vendendo um pedaço da cruz que crucificou Jesus, um pedaço da cruz que crucificou Pedro, um pedaço do manto do sudário de Jesus. Sabe, balelas desnecessárias. E tem um monte de gente pagando para ir viver isso. Eu quero dizer para você, você está sendo observado pelo Senhor. Vou dizer como está na plaquinha, sorria. O Senhor está te filmando. Ele está te vendo. E Ele não está encontrando no teu coração um coração talvez sincero diante de Deus. Eu estou falando que Deus está impelindo a dizer: mude o teu conceito, mude a tua história. Valorize-se. Ouça a verdade. Leia a palavra da verdade. No nome de Jesus. Muitas vezes isso acontece, por quê? Porque as pessoas estão debaixo de uma cegueira espiritual. A alma doente, né? A mente aprisionada, e aí a pessoa se deixa levar. Não é assim? Tem muita gente, por exemplo, que quando está triste, quando acontece alguma coisa com ela se entristeceu com alguém, ela não sabe orar, ela não sabe buscar o Senhor, mas ela vai passar aquela situação para outra pessoa. Hoje a gente estava lá em casa conversando com a minha cunhada, e muitas vezes muitas pessoas elas não se convertem por conta disso, né? Às vezes a gente passa uma situação na igreja, por exemplo, aí no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de escola, na sua própria casa, com outras pessoas que estão ali, que não são evangélicas, você comenta alguma coisa, e aí aquelas pessoas pensam assim: eu é que não vou ser crente, eu é que não quero nem conhecer essa igreja. Então, quando nós estamos nessa situação, nós precisamos pedir para o Senhor nos ajudar. Em Salmos 42:5, Davi, ele passou por um momento de aflição, de uma alma batida, de talvez uma cegueira espiritual, mas ele clamou ao Senhor. Ele clamou, ele perguntou para a sua própria alma, né? Por que você está batida, ó minha alma? Você está perturbada dentro de mim. Situações vão trazer perturbação, situações vão trazer aflição, situações vão trazer cegueira espiritual, mas quando nós estamos firmados na palavra, nós não nos deixamos levar por essas situações. É isso que nós estamos tentando mostrar para vocês aqui na palavra. Que você precisa se aprofundar na palavra, você precisa se apegar a ela, precisa conhecer, porque nada vai te abalar. Ainda que a tua alma esteja enferma, porque a nossa alma ela fica enferma por causa do pecado, por causa de traumas que nós vivenciamos, né? Muitas vezes nós temos sobre nós sentimento de não merecimento, de não aceitação, de não pertencer, e aí tudo isso vai aflorando dentro de nós o quê? Situações que você não consegue mais enxergar a vontade do Senhor para a sua vida, não consegue mais enxergar, não consegue mais sonhar. E o Senhor quer que você sonhe, Ele quer que você entenda que você é filho legítimo, que Ele tem
não te fazem crescer. A falta do perdão, ela tem tirado muitas pessoas da presença do Senhor. Ela tem, muitas vezes, até colocado pessoas, né, no leito. Então, que nós venhamos pedir para o Senhor nessa noite: Senhor, me ajuda a me firmar em Ti, me firmar na rocha. O Senhor é a minha rocha. E nele nós não seremos abalados. E nele nós não seremos removidos. Tem muitas pessoas sendo removidas. Por quê? Porque estão brincando. Porque não estão se deixando ser moldadas pelo Senhor. Não estão se deixando ser curadas. Quando o Senhor nos confronta, o confronto do Senhor é para cura. Não é para te matar. Não é para dizer que você vai morrer, né? Como eu falei no início, para essas pessoas que são enganadas, revoltadas, murmurando por aí, tem cura, tem Deus, tem salvação para elas. Mas elas precisam entender. E elas precisam querer. Elas precisam declarar, reconhecer que estão em um caminho. E nesse caminho não vai levar a nada. E é isso que nós precisamos sempre, todos os dias. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a me firmar na Tua palavra. Me ajuda a ler a Tua palavra. O meu irmão, o pastor Henrique, ele estava falando que lá na igreja, o Senhor colocou algo no coração dele esse ano. E ele fez um grupo e convidou pessoas para ler a Bíblia junto. E isso é muito bom, por quê? Porque uma pessoa ajuda a outra, né? Uma pessoa ajuda a outra. Tem dia que a pessoa não quer ler, está desanimada. Mas quando ela vê alguém, olha o que eu vi na palavra hoje, essa palavra falou comigo. Aí ela vai ter interesse de ler. E ele disse que está dando certo. Algumas pessoas estão lendo, outras não, é comum, né? Então que nós venhamos tomar esse posicionamento também. Senhor, me ajuda. Peça ajuda para o irmão. Vamos ler junto? Vamos fazer um propósito juntos? Né? Fazer aliança para andar na presença do Senhor. Nós podemos. Nós não podemos nos aliançar com pessoas que não convêm, que não fazem parte do teu chamado, da tua visão, né? Mas quando nós nos aliançamos para crescer, o Senhor ali está no nosso meio. Amém? Amém. Aleluia. Existem duas causas, a pastora citou, para a cegueira espiritual, que são comuns na igreja. A alma enferma, por causa do pecado, dos traumas, da não aceitação e das rejeições. E nós precisamos curar nossa alma. E você está aqui para ser curado. E o segundo lugar, cadeias na mente. As cadeias que bloqueiam o nosso compreender e a compreensão da vontade de Deus, que nos afasta da verdade e fortalece a religiosidade. Porque a religiosidade se esconde atrás de um pecado e coloca a religiosidade na frente para mostrar que é espiritual. E depois nos leva a servir para uma chamada, para chamar a atenção de homens, não de Deus. Servir para chamar a atenção de homens e não servir para chamar a atenção de Deus. Até mesmo pessoas que não querem servir, porque acham que se servir, estão servindo a homens. Mas não está compreendendo que o servir é e tem que ser servir a Deus. Essa primeira pessoa que eu falei lá no sonho é a alma enferma. Fica murmurando e andando, tem esses problemas. A segunda da cadeia da mente, que não conseguiu enxergar a realidade daquelas pessoas. Eu não estou falando para julgar pessoas. Porque nesse capítulo 8, se você for ler em casa, anteriormente, Jesus está falando que Ele não julga como nós julgamos. E eu não estou falando de julgar. Estou falando de saber que as pessoas estão vivendo, ou até mesmo não saber, mas não sabe porque não tem discernimento de espíritos. E nós temos orado para que haja discernimento de espíritos. Você entender quem é de Deus e quem não é. Sabe, a aparência, eu podia ficar pulando, rodando aqui, e você falar, nossa, pastor, é espiritual. Espiritual não é isso, espiritual é o caráter. A forma que eu falo, o jeito que eu falo, como eu trato as pessoas, como eu amo as pessoas. É isso que Deus quer fazer. A terceira é a liberdade, que gera em nós a vida. A pessoa que estava morta, mas se deixou ser transformada, morreu para si mesmo.
Porque ser evangélico, ser cristão, é morrer para si mesmo e viver para Cristo. Parar de viver as próprias vontades e viver a vontade de Deus. Isso faz com que a gente viva uma verdadeira conversão. Isso não nos torna sem pecado, mas nos leva a reconhecer quando nós estamos em pecado. E quando nós erramos, e pedir perdão para Deus e mudar o nosso conceito. Isso é a postura do verdadeiro cristão. A liberdade que gera em nós vida nos faz compreender os confrontos que nos leva a tirar sempre uma lição positiva da circunstância. Às vezes a gente é confrontado e sai reclamando. Eu não gasto, quando pega no meu pé. Mas Deus, Ele está levantando você para o confronto, para que você mude. Ou então, nos transforma e nos redime. E essa é a boa nova, o Evangelho, que Deus pode nos salvar. Quando nós deixamos ser trabalhados e confrontados, nós mudamos o nosso caráter. Se vocês entenderam o que está sendo ministrado aqui hoje, a gente já está finalizando. Se você entender, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai viver aquilo que Deus tem para você preparado. Qual que é a solução, pastor? Para que eu mude minha história? Qual que é a solução para que eu seja verdadeiramente um cristão? Para que eu acredite nas palavras de Jesus, que vem da boca do meu líder, que foi levantado para cuidar de mim? Para ouvir uma palavra de um irmão que está sendo usado por Deus para me ajudar, para me impulsionar. Ler e meditar na palavra é um deles. A solução: ler e meditar na palavra. O pastor vai lançar outro desafio essa semana. Quero ver se alguém vai cumprir. Se você acordar 15 minutos antes do horário, você acorda. Você lê a palavra, o capítulo que foi dado, e ainda consegue fazer um período de oração, para que Deus possa começar a trabalhar no teu coração e na tua vida. Ter intimidade com Deus é a oração. Não só orar nesse período de 5 minutos, mas se todos os dias eu declarar: Senhor, eu vou fazer pelo menos uma oração de 5 minutos todo dia, de 10 minutos, vai chegar uma hora que você vai começar a orar 1 hora. Vai chegar uma hora que você vai começar a orar e vai querer vontade, vai querer orar mais. Por quê? Porque quando se aproxima de Deus, mais você quer Deus. E terceiro, ser fiel a Deus em tudo. Diga tudo. Diga tudo. Isso é o propósito, a proposta e a solução para que o reino de Deus esteja em você. Lucas 17, 20, 23. Se quiser pôr aí Lucas 17, no versículo 20 até o 23, que diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem como visível aparência, nem dirão: ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Jesus disse: não saia, nem siga essa gente. Porque muitos dirão assim: Jesus está aqui nessa igreja aqui, Jesus está. Ele não está naquela ali não, ele está nessa aqui, E tem gente que vai para aquela porque ele falou que está e começa a fazer movimento. Jesus está aqui mesmo, o movimento está acontecendo. Lá na água, lá no tanque de Betesda, tinha um movimento do tanque. Os anjos se movimentavam, sim ou não? Era o que foi dito ali. E um homem que estava coxo por mais de 30 anos não conseguia ser curado. Você acha que Jesus estava naquelas águas? Naquele movimento de águas? Não. Jesus chegou depois e viu que aquele homem estava desejoso de ser curado e falou assim: quer ser curado? Ele falou: mas não tem ninguém que me jogue no tanque na hora que as águas se movem. Porque a superstição é que quando a pessoa entrasse na água, na hora que a água estava se movendo, ela sairia curada. Jesus falou assim: eu não estou te dizendo isso, estou perguntando se você quer ser curado. Ele disse: quero. Jesus foi lá e orou por ele, ele levantou e foi curado. Só Jesus pode fazer isso. Deixe Jesus falar no teu coração. Amém? Amém. Se você creu nessa palavra, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero ler uma
uma palavra aqui do Billy Graham. Ele disse assim: a conversão tira você da lama, a santificação tira a lama de você, mas a religiosidade coloca vestes brancas em um corpo sujo. Então, que nós venhamos verdadeiramente deixar o Senhor entrar no nosso coração, para que quando Ele colocar essas vestes, o nosso corpo possa condizer com essas vestes. Possa condizer com essas vestes. Nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito possa estar verdadeiramente limpos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, eu não sei orar. Sabe orar o Pai Nosso? Quando ele diz, assim na terra como no céu. Diga, assim na terra Assim na terra como no céu. como no O céu. que você está dizendo quando você fala isso na oração do Pai Nosso? Deus, que o teu reino esteja em mim. Sua vontade esteja em mim. Aqui na terra, como está no céu e como estará em mim, assim quando eu estiver no céu.